nossa revisão, né, do nosso conteúdo aí de lógica, tá? E vamos só testar aqui para ver se está tudo ok. Acredito que já está gravando, né? Vamos começar com o nosso slide aqui. Vamos lá. Então, nossa disciplina de lógica, a gente aprendeu o básico aí do que é trabalhar, né, com a própria lógica em si. Usamos o Visual G para testar alguns códigos e, por fim, a gente, né, implementou uma boa parte dos conteúdos dentro da linguagem Python. Muito bem. Então, primeiramente, entender linguagem de programação é uma necessidade emergente, né? É um conjunto de regras, sintaxes semânticas usadas para definir um programa de computador, né? Isso é uma linguagem de programação. Também é um método padronizado para expressar instruções, né, para um computador, enfim. Então, é uma linguagem que permite que o programador especifique precisamente sobre os dados que o computador vai atuar. Tudo bem, aí já falando sobre inúmeros tipos de linguagem, né, e diversas aí, inclusive o Python, né, que é uma linguagem orientada a objetos, disponível para diversas plataformas, né. Tudo bem. O que mais aqui? Vamos partir direto, pessoal, para o que realmente nos interessa, tá? Então, um dos maiores problemas dos grandes sistemas de software era a enorme complexidade que apresentavam. Com o advento da programação estruturada, o nível de complexidade foi reduzido. Apesar que tem outros contextos aí que não é só realmente a programação estruturada, né, está em ação. A orientada a objeto é uma delas. Com certeza vocês vão estudar isso em mínimos detalhes. Muito bem. Bom, o princípio básico de programação estruturada, né, que é uma sequência top-down, de cima para baixo, é que um programa é composto por blocos elementares de código que se interligam através de três mecanismos básicos: a sequência, a seleção e decisão, e a iteração, que é a repetição. Né? Cada uma dessas construções tem um ponto de início, que é o topo do bloco, e um do término, que é o fim do bloco da execução. Muito bem. Aqui mostra os blocos, como é que funciona essa estrutura, né, de decisão. É como se fosse a função si, né? Beleza, que é a interação. Bom, então como é que a gente pode definir lógica? São os passos sequenciais para a resolução de um determinado problema. Outro conceito é a forma correta de organizar os pensamentos e demonstrar o raciocínio de maneira correta. A utilização da lógica é a melhor forma de solucionar problemas e atingir objetivos, né? Bom, ninguém ensina outra pessoa a pensar, mas a desenvolver e aperfeiçoar essa técnica com persistência e constância. Então, algo que a gente precisa sempre continuar, né? Aqui ele explica o exemplo de uma lógica, como, por exemplo, trocar o pneu de um carro, né? E aí vem o termo algoritmo. O que é algoritmo? Então, é definido como sendo um conjunto de regras formais que serão utilizadas para a resolução de um grupo de programas semelhantes, o qual também pode-se obter um resultado ou solução para um determinado problema. O algoritmo também pode ser a forma organizada de expressar uma sequência de passos, né, que visam atingir um objetivo, e, para finalizar, pode ser descrito como a lógica necessária para o desenvolvimento de um programa. Bom, então, identificar os tipos de linguagem, né, é importante a gente saber que tudo começa, né, a partir do 0 e 1, e aí várias linguagens vão sendo definidas. A linguagem de baixo nível, que é aquela mais próxima da programação, a de alto nível, que é mais próxima da nossa linguagem, enfim, né? Aí tem a apresentação do algoritmo na forma narrativa, de fluxogramas, com pseudocódigo, que é a linguagem estruturada do protocolo, né? Enfim, aí está explicando aí o que é cada um deles, enfim. Pseudocódigo aqui, ok. Bacana. Então, basicamente, é isso aqui, que é mais importante a gente conhecer. Agora, vamos lá no nosso outro slide aqui. Aqui são os elementos de algoritmo, né? Nós temos as variáveis, que a gente pode chamar também de dados. Temos os tipos de dados, que pode ser texto, número, ponto flutuante, enfim. Os operadores, né? Igual, maior, menor, igual, diferente, maior, igual, menor, igual. Os comandos são as funções, estruturas de repetição, loop, enfim. Os comentários nos códigos que a gente pode executar, né? E aqui tem uma demonstração clara disso, né? O que é uma variável, tipo de variável, operador e função. O que é uma constante? Uma constante é um valor que não muda de uma variável. Variável é aquele valor que pode realmente mudar, né? Então, depende muito aí. No Visual G, a gente tem informação do tipo real, tem inteiro, tem lógico, tem caractere que é texto, né? E informa aí os exemplos de cada um deles, enfim. Então, o algoritmo é entrada mais processamento e saída, né?
A gente já viu lá como é que funciona a estrutura de entrada, processamento e saída, enfim, os comandos de atribuição, que é essas setinhas, né? Aqui como é que é feita, quais são os operadores, né, principais, ou mais, menos, multiplicação, divisão, exponenciação, que é o chapéuzinho, né? Resto de divisão, que é o porcentagem. Aqui a estrutura maior, menor, igual, diferente, enfim. O que mais? Tudo é baseado na tabela verdade, né? Funções são definidas. Aí tem os comandos aqui pronto, né? Como é que é um algoritmo, isso no Visual G. E mostra aí as estruturas sequenciais, né? Aí está aqui mostrando cada um deles. Tem aqui as operações básicas. Aí tem estrutura condicional simples, quando eu testo uma condição só, né? Se condição, então, bloco de ações e o fim C. Isso é uma condição condicional simples. A condicional, se número maior que zero, então escrevo número maior que zero, fim C. Isso é uma condição simples. Agora nós temos a estrutura condicional composta, tá? Onde nós temos o se, condição, bloco de ações, se não, e o bloco e o fim C. Tá? Então, isso são as estruturas aí condicionais, ok? Estrutura condicional composta também. Pode ser que a gente tenha outro se dentro daquela resposta do se não, né? Se número maior que N2 e 2 maior que N3, então N1 é o maior. Se não, dentro desse se não, que seria o valor falso, eu crio mais outras condições. Se for maior e menor que N3, então escrever N2 é maior. Se não, se for o contrário disso, N3 é o maior. Então, tem várias formas de escrever isso aí, né? Muito bem, o que mais aqui nós temos? Aí tem a estrutura do enquanto, né? Essa estrutura de repetição aí, gente, é muito importante a gente entender isso, tá? Algumas estruturas de repetição fazem o teste de repetição no início e outras fazem no final, tá? Então, tem por condição verificada no início e por condição verificada no final e até mesmo por contagem. Deixa eu só verificar aqui como está ficando aqui, se está tudo gravando. Tá, beleza, gente. Hoje eu já fiz uma gravação e acabei perdendo, então estamos aqui testando, tá? Tá tudo ok aqui. Muito bem. A estrutura do enquanto é um bloco de ações, né, que são executadas enquanto uma condição é atendida. O enquanto, a estrutura dele, testa no início. Tá? Enquanto a condição for verdadeira, faça. E depois o fim enquanto. Né? Então, ele faz uma verificação no início, certo? Olha lá, soma recebe o valor 0, i recebe 1. Enquanto i for menor que o n lá, faça. Soma recebe soma mais o valor do índice e o índice recebe o valor mais 1. Então, fim do enquanto, enfim. Ou seja, a condição ela é testada no início. Isso na estrutura do enquanto. Tá? Agora, nós temos as estruturas condicionais que a gente testa no fim, ou seja, lá no final. É o caso do repita. Né? O bloco de ações são executadas até que uma condição seja atendida, seja verdadeira. Ou seja, aqui o teste, a condicional é feita lá no final da estrutura do código. Né? Aqui a gente já falou isso muitas vezes. Okay. Tem a estrutura do para, que testa no início, né? Então é testado também no início. Então, enquanto o para testa no início, e a estrutura, no caso aí do repita, é o único que testa no final. Né? Muito bem, aqui está mostrando os índices de cada um, mostrando um exemplo de contagem, para um índice de 1 até tanto, passo 2, que é a estrutura de quanto que vai repetir, se é de 1 em 1, em 2 em 2, 5 em 5, enfim, né? E aí escrevo o valor aí. Perfeito, muito bem. Bom, aí nós poderíamos escrever esses códigos, enfim, tá? Mas agora, vamos lá, vamos para o outro assunto que é muito importante, que é a linguagem Python, tá? Então, a estrutura condicional que a gente já viu, já testou muitos códigos, a gente já conhece. Vamos focar um pouquinho agora aqui no Python, tá? Para a gente poder, então, estar fechando essa aula de revisão que, a princípio, é bem rápida, né? É muito rápida aí, só para a gente poder realmente aproveitar da melhor forma possível. Bom, então, o que é o Python? É uma linguagem, né, de programação que é muito usada, é uma linguagem interpretada, ele interpreta cada ação, cada função que você executa, é orientado a objetos, então segue aquela estrutura do que é classe, o que é objeto, instanciar classe, objeto, atributos, etc, etc. Tá? Vocês, no futuro, aí, vocês vão trabalhar, né, nesse conceito de orientação a objeto, de forma mais detalhada e entender como é que funciona todo esse processo aí.
é de alto nível, então muito próximo à nossa linguagem, com semântica dinâmica usada para programação de uso geral. Embora o Python é mais direcionado para banco de dados, para ciência de dados, mas atende aí inúmeros projetos, tá? A grande maioria dos projetos. É claro que nem todos, né? Bom, embora você possa conhecer a Python, né, que seja a cobra, o nome da linguagem Python, né, que vem de um serial aí, de uma série né, antiga chamada Most Famous Flying Circles, enfim. Bom, quem é o criador dela é esse Guido Van Rossum, né? Aí tem objetivos, código aberto, código tão compreensível quanto o simples inglês, adequado para tarefas diárias, né? Ok. Por que o Python? Né? Então, porque é fácil de aprender, né? Enfim, é fácil de ensinar, é fácil de usar, entender, obter, mas, entre aspas, né? Muito bem. 5 rivais do Python, aqui tem o Ruby, né? O Perl, enfim, e tem a própria linguagem em si. Onde podemos ver o Python em ação? Em muitos recursos e muitas ferramentas, né? Por que não Python? Né? Programação de baixo nível, às vezes chamada de programação próxima, né? Se você próximo ali a linguagem binária, então um driver, por exemplo, alguma coisa mais detalhada, então não tem como a gente usar o Python aí. Aplicativos para celular também, né? Não é indicado o uso do Python, tá? Aí temos as versões do Python 2 e o 3. Obviamente o que a gente mais usa é o 3 hoje, né? Ok, é o mais comum, tá? O Python 2 é uma coisa e o Python 3 é outra coisa. Isso aí a gente já sabe, né? O que mais? Aqui explicando como é que instala, faz o download, a gente já viu. Quando a gente instala só o Python, a gente tem o próprio editor de código, o console onde a gente pode testar os códigos, o debugger, né, que é também para testar se os comandos estão digitados de forma correta, tem uma interface mais amigável para o IDLE, né, enfim. Agora é hora de escrever, executação de programa. Aqui ele está falando, né, como é que a gente já vai executar os nossos primeiros programas, como é que a gente pode executar, enfim, né. Todo arquivo no Python tem extensão .py ou py no final, né. Tem mostrando os comandos aí, o que mais? O Python tem os dados literais, ou seja, né, se você coloca entre aspas é um texto, se você não colocar é um número inteiro, né, propriamente dito aqui no nosso exemplo. As variáveis, aí vem a pergunta, é necessário declarar as variáveis em Python? Né? Como o Python é dinamicamente tipada, significa que não é necessário declarar o tipo de variável e nem fazer o casting, alterar o tipo de variável, embora a gente precise transformar o conteúdo, né? Para inteiro, float ou double, eu preciso fazer isso, tá? Para criar, declarar uma variável, basta atribuir um valor a ela, né? Utilizando o operador de atribuição, que é o igual. Enquanto o visual G é uma setinha apontando, aqui é um igual. Aqui eu tenho um exemplo aqui, ó. Deixa eu só ampliar a imagem. Olha lá, print hello world, barra N é para quebrar a linha, né? Faxenac, valor recebe aqui, desconto recebe, um menos o outro e vai imprimir o valor final. É uma linguagem muito simples, né? Bem fácil de entender. E está aqui um dos fatores principais do Python, que é trabalhar com a estrutura condicional, tá? Beleza? Tem muito barulho aqui. Deixa eu só verificar, pessoal, para ver se ele está salvando direitinho aqui. Eu estou ainda meio perturbado com esse negócio aqui, tá? Pera aí. Deixa eu só verificar. Ok, vamos lá, gente. Retornando então. Então aqui nós temos então, a indentação. A indentação, pessoal, ela é muito importante dentro da estrutura do Python, né? Se você não realizar a indentação de forma correta, tá? Não vai rodar, não vai funcionar o seu código, tá? Indentação, então, ela é primordial, tá? Um aspecto interessante da estrutura condicional do Python é o fato de que elas não envolvem chaves ou demarcadores do início do bloco, mas começam com a indentação. Isso é feito de forma natural com a chamada de indentação. Essa forma de codificar segue a filosofia de limpeza e minimalismo da linguagem, tudo simples e fácil. Por isso, depois de escrever o if e a condição, o programador deve usar o tab para começar o comando com recuo na próxima linha. Isso indica que aquele comando faz parte do if. Aqui ele fala que eu preciso. Na prática, às vezes nem precisa, ele já faz isso automático, né? Mas por via de regra, sim. A gente precisa utilizar a estrutura do tab ou o botão tab para ele poder criar essa tabulação, tá? Que é a indentação.
Caso o código não esteja indentado, um erro muito comum, então não roda, não funciona, o compilador vai entender que aquele código está fora do if, fora da estrutura condicional. Deve ser executado, então, somente quando o if terminar. Aí nós temos aqui a estrutura, né, do elif, né, que é como se fosse o sinão, um se dentro de um sinão, tá? É uma estrutura intermediária dentro da seção do if-else, o Python, né, e deve vir como como um complemento a ambos, quando você já tem o if e o else, mas precisa de uma outra condição, ou especificar uma determinada regra, né, onde a gente vai então utilizar, tá? Vamos lá aqui. Aqui nós temos o exemplo da estrutura condicional usando o else, tá? Então nós temos aqui, ó, olha lá, a variável, valor 1 recebe 10, variável valor 2 recebe 20. Então, se o valor 1 for maior que o valor 2, print. Perceba que esse print, ó, ele está indentado, né? Ele tem um espaçamento ali dentro, assim como a estrutura do else também. Aqui embaixo tem uma estrutura condicional diferente aqui, onde tem duas condições, o if e o else. Aqui eu já estou usando o elif. O elif é quando eu tenho mais de duas condições ou preciso escrever uma regra dentro de uma condição. Né? Ó, lá, se a cor é igual a verde, acelerar. Elif, se não, né? Se não, se for igual a amarelo, print atenção. Else, ou seja, do contrário, parar. Enfim, então eu posso criar um elif ali dentro. E quais são os operadores lógicos? Nós temos o igual, que é dois sinaizinhos de igual, um só não. Quando eu coloco um sinal de igual, é uma atribuição. Quando eu coloco dois sinais de igual, eu estou falando que é igual a, né? Ou seja, é igualdade, tá? O exclamação igual, que é diferente, o maior igual, maior, menor, enfim. Aqui se contém na lista o in, que a gente usa dentro da estrutura do for, né? Que é a mesma coisa do para, o is true, quando é verdadeiro, enfim, né? Aqui nós temos a estrutura do if com o for, por exemplo. Ó, essa estrutura aqui é muito interessante, que é o laço de repetição, usando então o if, né, e também com a estrutura do próprio for. Ó, lá. Lista, tem lá o Heitor, Daniel, Lina. Ó, for item, para aquele item, né, ou seja, para o item que contém essa lista, em lista, ou seja, na lista, se o item, ó, if item igual a Daniel, print é Daniel. Else, quer dizer o contrário, vai imprimir, não é Daniel. Então, se executar esse código, obviamente que ele vai resultar nisso aqui, né? Aqui eu tenho uma criação de uma decisão baseada em uma criação de uma lista, né? Ó, aqui eu tenho uma lista, ó, ordens, que é uma lista aqui também é uma outra lista, sempre entre chaves, tá? E os valores que eu tenho aqui, ó. Então, ó, para ordem, né, dentro de ordens, se o item for igual a 0, né, começa com 0, então, ó, aliás, na primeira posição, né, começa com 2, então a ordem ó, é manutenção preventiva. Se o primeiro item é igual a 3, é manutenção corretiva. Do contrário, é manutenção preditiva. Então, para cada uma dessas ordens, usando esse sistema de lista, né, esse mecanismo de lista, ele vai criar aí essas condições aí. Uma outra forma da gente criar essa lista aqui, ó, no exemplo aqui, ó, lista P, iPhone 12, notebook Dell, Apple Watch e um número aqui qualquer. For, para aquele item de lista, né, para aquele item, naquela lista, vai imprimir então cada item, né, que eu contei naquela lista. E aí o resultado vai ser exatamente isso aqui. O outro é um range, que ele define uma estrutura de início, ou de fim, ou de conteúdo, né, ou pode até mesmo ser um intervalo, ó. Para o i, que contém, nesse caso, range 10, então print studio. Então ele vai repetir esse studio aí 10 vezes. Então essas listas, ó, ou list em Python, nada mais é do que uma coleção ordenada de valores separados por vírgula e dentro do colchetes, como a gente está vendo aqui embaixo, tá? São utilizados para armazenar diversos itens em uma única variável. Entender este comando é de extrema importância para dominar a linguagem por completo. Muito bem. Entrada de dados com a função input. O input ele é muito importante, que é igual aquele escriva que a gente tem lá no nosso Visual G. Né? Permite, então, trabalhar com a entrada de dados para uma determinada variável. Né? No nosso caso aqui eu tenho variável nome, vai receber através do método input, ó. Qual o seu nome? Aí vai imprimir. O nome digitado é nome, ou seja, o input ele capta, né? Ele recebe. É atribuída àquela variável, aquela informação, quando a gente digita isso na tela. Tá? Então, é um artifício muito comum em programação, quando precisamos que o usuário passe ao programa algum tipo de dado. Então, é quando a gente interage com o programa ou com aquele aplicativo ali.
fazemos isso utilizando a função input, que é literalmente a entrada em português. Né? Muito bem. Ó, recebe como parâmetro uma string, isso é importante, que será mostrado como auxílio ao usuário. Geralmente é informado que tipo de dado o programa está aguardando receber. Então, ele normalmente converte ou trabalha sempre em formato string, texto. Mas se você precisar trabalhar com número, aí você já vai ter que fazer uma conversão. Tá? Aqui embaixo está recebendo qual o seu nome, qual a data de nascimento, idade. Vai receber lá o 23 menos o ano que a pessoa digitar. Então, o nome tem idade tantos. Ou então, ó, printf de função, no primeiro objeto o nome que tem, no segundo objeto que tem tantos anos. Tá? Bacana, então basicamente é isso. Vamos ver agora alguns exemplos aqui dentro do nosso programa, que é o nosso VS Code, tá? Vou ter que trabalhar aqui com um pouquinho de zoom, né? Porque o nosso programa aqui está com a tela bem, enfim. Deixa eu ver se eu consigo trabalhar aqui, ó. Certo? Aqui, ó, print, esse é um comando que a gente tem, né, para poder imprimir. Então, eu poderia criar qualquer um aí, ó. Então, toda vez que a gente vai criar um código em Python, né, eu tenho que colocar aí, ó, sei lá, vou colocar aqui, ó, primeiro.py, py. Eu poderia, então, aqui, ó, sei lá, vamos criar uma variável aí, nome, que é igual a, sei lá, vamos colocar um input aqui, ó, um input que vai receber, digite o seu nome. E eu vou imprimir, então print, vou imprimir o nome ali, que é aquela variável. Né? Então, só isso. Um código bem simples aqui. Tá? Então, eu vou salvar. Salvei, deu Ctrl S, e aqui ó, temos o botãozinho de run, né? Ou seja, para executar. E aqui embaixo, ó, eu já vou executar. Tá lá, ó, digite o seu nome. Então, vou digitar aqui, sei lá, Fonseca. Aí dou um Enter, lá, Fonseca. Então, eu já imprimi o nome ali, certo? Então, basicamente, é só para isso. E nós temos aqui um outro código, deixa eu ver aqui, tem exemplo do main aqui. Esse main aqui é bem interessante, ó. Esse aqui é um exemplo que a gente está usando a estrutura do if, né? Onde a gente pode testar as estruturas condicionais. Então, aqui eu tenho, ó, nome, vai digitar o nome da pessoa, N1 recebe um valor, N2 também, N3 também. Aqui ele está convertendo para um número inteiro, cada um dos valores do N1, N2 e N3. Tá? Lembro que essa não é a única maneira, temos outras opções. Tá? Então, se média maior igual a 7, o aluno tal teve a média tal e está aprovado. Elif, quer dizer, se, outro se ali, né? Então, elif média maior que 5, o aluno teve, né, tal média e está em repressão. Do contrário, se não for um dos dois, só pode ser que o aluno esteja reprovado. Bacana, tá? Vamos supor que eu queira criar aqui um código bem simples para, por exemplo, testar um determinado número, se ele é maior, se é menor, se é igual, se é diferente, enfim. Vamos pegar aqui um exemplo bem fácil aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, second.py. Pronto. Eu vou pedir, então, para o usuário digitar um número, tá? Então, vamos colocar assim, ó, N1 vai receber, através do método inputs, vamos colocar assim, ó, digite um número, né? Digite um número, espaço, tá? E aí vamos testar, ó, if, se esse número for, sei lá, primeiramente vamos testar se ele é igual. Aliás, maior, né? Vamos testar se ele for maior do que, sei lá, 50, 2 pontos. O que vai acontecer? Eu vou colocar um print, ó, eu vou colocar a mensagem. O número é maior que 50. Bacana. Aí, vamos colocar aqui, ó, um elif. Eu vou testar uma outra condição, vão ser 3. Vamos testar agora se ele é menor, tá? Elif. Elif N1, que é o próprio número, né? Agora, se ele for menor que 50, 2 pontos, o que vai acontecer se ele for menor do que 50? Print. Não sei se vocês estão reparando, mas o próprio programa ele já está indentando automaticamente. Né? Isso ajuda bastante, tá? A gente compreender. Então, ele precisa disso. Se você tirar, vai dar erro, tá? Então, print o número. Ó, o número é menor que 50. Ok. O que mais? Else. Do contrário, print
Gente, se o número não é maior nem menor, ele só pode ser igual, tá? Então, o número é igual. Igual a gente coloca assim, é igual duas vezes, né? É igual a 50. Muito bem. Você vai executar? Só que aqui ele vai dar um erro aqui. Por quê? Aqui, ó, entre aspas. Então ele vai digitar um texto. Quer ver? Vamos executar? Vamos ver. Vai ter que dar um erro aqui. Vamos lá. Digite um número, sei lá, 80. Olha lá. Ó, erro. Type error. Not supported between instances string and int. Ou seja, ele identificou que eu digitei o número inteiro e ele falou, ó, mas eu não posso te ajudar, você vai ter que fazer uma conversão aí. Uma das formas é aqui, ó, eu coloco assim, ó, int de inteiro, né? E aí abro parênteses e fecho lá no final. Aí eu estou falando que o que eu digitar aqui dentro, ó, então vai ser o número inteiro. Vamos salvar, executei. Vamos digitar aqui, ó, 80. Clico aqui, vamos digitar 80, vamos ver. Olha lá, um número é maior que 50. Vou executar de novo. Beleza. Vou digitar agora, sei lá, 40. O número é menor que 50. Então, correto, ó. Tá certo. E se eu digitar 50? Vamos ver. 50. Enter. Olha lá. O número é igual a 50. Show de bola. Muito bem. Então, tá funcionando corretamente. Aí temos outros exemplos aqui, ó. Inclusive usando for. O for é a estrutura condicional, né? Olha que bacana isso aqui. Cadê o for? Primeiro exemplo aqui. Tem while. Tem estrutura do if, não é o caso. 3 aqui, deixa eu ver esse for aqui. Esse aqui é mais interessante. Bom, aqui nós temos a estrutura do for. Ó, eu tenho aqui uma lista, que é uma variável, está recebendo aqui, ó, entre colchetes, logo é uma lista mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. For, para, é a estrutura de repetição, tá? Para o item que contém na lista, ó, a lista, print item, ou seja, então para essa variável item, ela corresponde a cada um desses objetos que eu tenho aqui na minha lista, tá? Em lista, quer dizer que está naquela lista, ele vai printar então aquele item, tá? Quando a gente executa, ó, e aí ele vai imprimir essa lista dos números aqui, ó, lá, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Aqui nesse outro for aqui, ó, nós temos uma lista um pouquinho maior. Eu tenho uma lista aqui de produto, feijão, arroz, aveia, pasta de amendoim, enfim. Para o produto, ou seja, nesse caso vamos considerar cada um desses itens em lista P, ou seja, que contém nessa variável, que está nessa variável, vai imprimir então o produto. O outro aqui é uma lista de preço, ó. Tem R$10,90, R$23,40, R$3,89, R$17,90. For preço, ó, para preço, então considerando aqui para cada um desses itens que estão nessa lista de preço, que é a minha variável, ele vai imprimir o valor atual mais o próprio valor vezes 0,10%, ou seja, 10%. 0,1 corresponde a 10%, tá? Bom, então vamos executar aqui, vamos ver se vai imprimir essa lista de produtos. Olha lá, feijão, arroz, pasta de amendoim. Olha lá, era R$10,90 o primeiro valor, deixa eu ver aqui. R$10,90 mais no caso R$1,90, que é 10%, então vai dar R$11,99, né? O que mais? Olha lá, 25, 3,89 vai dar, com 10% vai dar 4,2 e assim por diante, né? Então tem aí os valores, o exemplo do for. Tem um outro exemplo do for aqui. Isso aqui é uma outra forma que a gente pode trabalhar também com a lista. Então tem aqui, ó, notas. Isso aqui é um objeto, que começou agora não com colchetes, mas sim com as... Isso aqui não é colchete, isso aqui é chaves. Isso, lembrei. Então, chave, tá? Então, ó, aqui a gente considera chave, valor. Chave, valor. Chave, valor. Vocês vão ver muito isso em conceito, né, de orientação objeto. Chave e valor, chave e valor. Isso corresponde a um objeto. Um objeto que possui uma chave e um valor. Chave e valor, tá? Vocês vão trabalhar muito com isso aí, que é o famoso array, tá? Depois vocês vão trabalhar com ele direitinho aí, continuando na linguagem posteriormente. Então, for, chave, ou seja, para cada um, ó, português,
Depois vou ter o valor correspondente in, ou seja, onde? De notas. E aí vou pegar os itens, ou seja, cada um daqueles itens do meu objeto. Print f, ou seja, vai imprimir a minha função, o valor da chave e o valor do próprio valor da chave. Tá? Então, nesse caso, estou colocando entre chaves aqui. Então, dessa forma, ele vai imprimir português e a nota, matemática e a nota, lógica e a nota, e assim por diante. Se eu colocar mais algum item aqui, ó, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, lógica 2 pontos, sei lá, vamos colocar aqui 10 pontos, olha que maravilha, né? Então ele vai imprimir aí, aqui está faltando a vírgula na linha anterior, pronto. Então, ó, eu vou executar, vou salvar e vou executar, olha lá que bonitinho que vai imprimir. Português 7, matemática 9, lógica tal, algoritmo tanto, lógica 10. Pronto. Então, aqui eu estou usando o conceito que vocês vão trabalhar posteriormente, que é a orientação objeto, tá? Então, onde eu tenho o objeto, que representando aqui a chave e o valor. Chave e valor, chave e valor. Tá? O que mais? Temos aqui o uso do range. O range é como se fosse um intervalo, né? Que se a gente imprimir, ó, list range 5, ele vai imprimir de 0 até 4, por exemplo. Imprimir a list range de 5 até 10, ele vai imprimir 5 até 9, porque é sempre um antes, né? Aqui range, aqui ó, ele gera o início, que é 0, o fim, que é 10, e o passo, ou seja, de 2 em 2. Né? Então, quando a gente executa aqui, ó, ele vai gerar esses números. Lá, 0, 1, 2, 3, 4, é de 5 até 10, ou seja, menor que 10 é o 9, depois 0, 2, 4, 6, 8. Né? É uma forma que a gente tem para imprimir o range. E temos a estrutura do while também. O while, ele nesse caso também é um loop, né? Assim como o for, tá? Aqui eu tenho, ó, eu inicializei uma variável chamada i, está recebendo um while. Enquanto essa variável que é o início, ou o iniciador, ou a variável que está, né, sendo o índice aqui, for menor do que 11, print i, ou seja, vai imprimir. Só que, se você deixar só essa parte de cima aí, ele vai imprimir milhares de vezes. Cuidado com o loop infinito, hein, gente? Cuidado, cuidado. Tá? Então, aqui eu vou pedir aqui, ó, nesse caso, i, quer dizer, eu vou pegar o i, mais o próprio valor que é igual a 1. Ou seja, ele vai de 1 em 1, é uma espécie de contador. Uma outra forma que a gente tem para poder representar isso aqui é dessa forma aqui. Ó. Deixa eu só tirar o comentário. Ó, o i recebe o valor de i mais 1. E assim que terminou a lista, ele vai imprimir, ó. Encerrou a contagem. Não, vamos executar aqui. Olha lá. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e o texto, ó, encerrou a contagem. Tá? Agora, eu posso também comentar essa linha. Ó, isso aqui equivale a isso aqui. É a mesma coisa. Então, em vez de você repetir i é igual a i mais 1, basta colocar i mais igual a 1. Tá? É a mesma forma da gente poder trabalhar. Vou comentar essa parte de cima, desse comentário de baixo. Vou salvar, vou executar e lá, imprimir da mesma forma, ó, do mesmo jeitinho, sem nenhuma diferença. Tem um outro exemplo de while aqui, contador iniciando em 0, enquanto o contador for menor que 10, ó, print f vai imprimir a função, o valor da função, o valor do contador é o contador, ou seja, o valor da própria variável. Né? Aqui, ó, o contador está recebendo contador mais 1, ou então poderia colocar contador mais igual a 1. Ou seja, ele vai contar de 1 em 1. Nesse caso, ele vai imprimir a lista de 0 até 10. Né? Então, vamos só executar aqui. Olha lá. Então, o valor do contador é 0 até o 9. Na verdade, é menor do que 10. É menor. Se a gente colocasse um igual aqui, né? Aí ele já vai contar o 10. Muito bem. Aí, agora sim. Muito bem. Outro exemplo. While 3. O que é isso aqui? Bom, isso aqui é um contador, mais igual... Tá, aqui ele só está imprimindo o conteúdo da função, mais o número do contador lá, mais o texto, né? Olha lá, o fim do while vai executar da mesma forma. Lá. Vai executar, não mudou em nada. O que mais? Isso aqui é usando o break ele força a parada. Assim que aquela condição foi satisfeita, ele para, né? Lá. Para o número, ó, no intervalo 10, né, lá, se o número for igual a 5, devemos parar o loop. Lá. Se o número for igual a 5, igual 2 vezes,
Se você colocar só assim igual, eu estou falando que é uma atribuição. O número recebe 5. Mas se eu colocar aqui igual 2 vezes, igual 2 vezes, estou falando, testando para ver se ele é igual mesmo. Se o número digitado é igual assim. Break, ou seja, faz o loop finalizar. Então, break é para poder parar. Else, do contrário, vai imprimir um número. Né? Então, vamos executar aqui. Olha lá, 0, 1, 2, 3, 4. Por que ele não prosseguiu até o número 10? Porque eu pedi para poder parar, que é o break. Tem o outro também, que é o continue. Ele para, mas ele continua a partir de um determinado valor. Olha só. Para o meu loop, é o número de um range de 5, número igual a 3, ó, print, encontrei o número 3. Ele executa o continue pulando para o próximo número, tá? Então, ó, else, print número, eu estou abaixo do if. Então, ele vai testar cada um dos números, olha lá. O 0 está abaixo do 3, né? O 1 está abaixo do 3, o 2 também está abaixo do 3. Agora o 4, ó, ele já, né, o 3 ele pulou, e aí já foi direto pro 4, né? Tudo bem que essa condição aqui do só abaixo aqui não ficou legal, né? Print do contrário. E a gente podia mudar essa condição aqui. Isso aqui é só para a gente poder testar, né? Para verificar aí como é que fica. Beleza, minha gente? Aqui eu tenho outros comandos, outros exemplos, mas aqui já são exemplos que eu estava testando. Nós temos uma outra disciplina que eu estava trabalhando com eles, com testes em Python, né? Teste de software, né? Testando para ver se o código está correto, usando aí PyTest, usando Unitest, enfim, são recursos aí bem interessantes, beleza? Bom, gente, então é isso. Acredito que a gente fez uma rápida revisão do conteúdo, né, dos conceitos aí que a gente precisa compreender e entender. Dá uma olhadinha depois nesse vídeo com calma, tá? O material são esses 2 slides que eu mostrei para vocês, que já está lá na plataforma. Qualquer dúvida me procurem, tá? Podem entrar em contato, deixar uma mensagem qualquer e a gente vai se falando. Estudem, tá? Nos vemos aí na quarta-feira que vem, se Deus quiser. Valeu, gente. Uma ótima noite para vocês. Um abraço. Até mais. Com Deus. Vamos retomar então a nossa relação. Tá, onde é que nós estamos aqui? Tá, o nosso slide. Ok, vamos lá, gente. Retornando então. Então aqui nós temos então, a indentação. A indentação, pessoal, ela é muito importante dentro da estrutura do Python. Né? Se você não realizar a indentação de forma correta, tá, não vai rodar, não vai funcionar o seu código. Tá? Indentação, então, ela é primordial. Tá? Ó, um aspecto interessante da estrutura condicional do Python é o fato de que elas não envolvem chaves ou demarcadores do início do bloco, mas começam com a indentação. Isso é feito de forma natural com a chamada de indentação. Essa forma de codificar segue a filosofia de limpeza e minimalismo da linguagem, tudo simples e fácil. Por isso, depois de escrever o if e a condição, o programador deve usar o tab para começar o comando com recuo na próxima linha. Isso indica que aquele comando faz parte do if. Aqui ele fala que eu preciso. Na prática, às vezes nem precisa, ele já faz isso automático. Né? Mas, por via de regra, sim. A gente precisa utilizar a estrutura do tab ou o botão tab para ele poder criar essa tabulação, tá? Que é a indentação. Caso o código não esteja indentado, um erro muito comum, então não roda, não funciona, o compilador vai entender que aquele código está fora do if, fora da estrutura condicional. E deve ser executado, então, somente quando o if terminar. Aí nós temos aqui a estrutura, né, do elif, né, que é como se fosse um sinão, um se dentro de um sinão, tá? É uma estrutura intermediária dentro da seção do if-else, o Python, né, e deve vir como um complemento a ambos, quando você já tem o if e o else, mas precisa de uma outra condição ou especificar uma determinada regra, né, onde a gente vai então utilizar, tá? Vamos lá aqui. Aqui nós temos o exemplo da estrutura condicional usando o else, tá? Então nós temos aqui, ó, olha lá, a variável, valor 1 recebe 10, variável valor 2 recebe 20. Então, se o valor 1 for maior que o valor 2, print. Perceba que esse print, ó, ele está indentado, né? Ele tem um espaçamento ali dentro, assim como a estrutura do else também. Aqui embaixo tem uma estrutura condicional diferente aqui, onde tem duas condições, o if e o else. Aqui eu já estou usando o elif. O elif é quando eu tenho mais de duas condições ou preciso escrever uma regra dentro de uma condição. Né? Ó, lá, se a cor é igual a verde, acelerar. Elif, se não, né?
Se não, se for igual a amarelo, print atenção. Else, ou seja, do contrário, parar. Enfim, então eu posso criar um elif ali dentro. E quais são os operadores lógicos? Nós temos o igual, que é dois sinaizinhos de igual, um só não. Quando eu coloco um sinal de igual, é uma atribuição. Quando eu coloco dois sinais de igual, eu estou falando que é igual a, né? Ou seja, é igualdade, tá? O exclamação igual, que é diferente, o maior igual, maior, menor, enfim. Aqui se contém na lista o in, que a gente usa dentro da estrutura do for, né? Que é a mesma coisa do para, o is true, quando é verdadeiro, enfim, né? Aqui nós temos a estrutura do if com o for, por exemplo. Ó, essa estrutura aqui é muito interessante, que é o laço de repetição, usando então o if, né, e também com a estrutura do próprio for. Ó, lá. Lista, tem lá o Heitor, Daniel, Lira. Ó, for item, para aquele item, né, ou seja, para o item que contém essa lista, em lista, ou seja, na lista, se o item, ó, if item igual a Daniel, print é Daniel. Else, quer dizer o contrário, vai imprimir, não é Daniel. Então, se executar esse código, obviamente que ele vai resultar nisso aqui, né? Aqui eu tenho uma criação de uma decisão baseada em uma criação de uma lista, né? Ó, aqui eu tenho uma lista, ó, ordens, que é uma lista aqui também é uma outra lista, sempre entre chaves, tá? E os valores que eu tenho aqui, ó. Então, ó, para ordem, né, dentro de ordens, se o item for igual a 0, né, começa com 0, então, ó, aliás, na primeira posição, né, começa com 2, então a ordem ó, é manutenção preventiva. Se o primeiro item é igual a 3, é a manutenção corretiva. Do contrário, é a manutenção preditiva. Então, para cada uma dessas ordens, usando esse sistema de lista, né, esse mecanismo de lista, ele vai criar aí essas condições aí. Uma outra forma da gente criar essa lista aqui, ó, no exemplo aqui, ó, lista P, iPhone 12, notebook Dell, Apple Watch e um número aqui qualquer. For, para aquele item de lista, né, para aquele item, naquela lista, vai imprimir então cada item, né, que eu contei naquela lista. E aí o resultado vai ser exatamente isso aqui. O outro é um range, que ele define uma estrutura de início, ou de fim, ou de conteúdo, né, ou pode até mesmo ser um intervalo, ó. Para o i, que contém, nesse caso, range 10, então print studio. Então ele vai repetir esse studio aí 10 vezes. Então essas listas, ó, ou list em Python, nada mais é do que uma coleção ordenada de valores separados por vírgula e dentro do colchetes, como a gente está vendo aqui embaixo, tá? São utilizados para armazenar diversos itens em uma única variável. Entender este comando é de extrema importância para dominar a linguagem por completo. Muito bem. Entrada de dados com a função input. O input ele é muito importante, que é igual aquele escriba que a gente tem lá no nosso Visual G. Né? Permite, então, trabalhar com a entrada de dados para uma determinada variável. Né? No nosso caso aqui eu tenho variável nome, vai receber através do método input, ó. Qual o seu nome? Aí vai imprimir. O nome digitado é nome, ou seja, o input ele capta, né? Ele recebe. É atribuída àquela variável, aquela informação, quando a gente digita isso na tela. Tá? Então, é um artifício muito comum em programação, quando precisamos que o usuário passe ao programa algum tipo de dado. Então, é quando a gente interage com o programa ou com aquele aplicativo ali. Fazemos isso utilizando a função input, que é literalmente a entrada em português. Né? Muito bem. Ó, recebe como parâmetro uma string, isso é importante, que será mostrado como auxílio ao usuário. Geralmente é informado que tipo de dado o programa está aguardando receber. Então, ele normalmente converte ou trabalha sempre em formato string, texto. Mas se você precisar trabalhar com número, aí você já vai ter que fazer uma conversão. Tá? Aqui embaixo, está recebendo qual o seu nome, qual a data de nascimento, idade. Vai receber lá o 23 menos o ano que a pessoa digitar. Então, o nome tem idade tantos. Ou então, ó, print f de função, no primeiro objeto o nome que tem, no segundo objeto que tem tantos anos. Tá? Bacana, então basicamente é isso. Vamos ver agora alguns exemplos aqui dentro do nosso programa, que é o nosso VS Code, tá? Vou ter que trabalhar aqui com um pouquinho de zoom, né? Porque o nosso programa aqui ele está com a tela bem, enfim. Deixa eu ver se eu consigo trabalhar aqui, ó. Certo? Aqui, ó, print, esse é um comando que a gente tem, né, para poder imprimir. Então, eu poderia criar qualquer um aí, ó. Então, toda vez que a gente vai criar um código em Python, né, eu tenho que colocar aí, ó, sei lá, vou colocar aqui, ó, primeiro.py, py. Eu poderia, então, aqui, ó,
sei lá, vamos criar uma variável aí, nome, que é igual a, sei lá, vamos colocar um input aqui, ó, um input que vai receber, digite o seu nome. E eu vou imprimir, então print, vou imprimir o nome ali, que é aquela variável, né? Então, só isso. Um código bem simples aqui, tá? Então, eu vou salvar, salvei, deu Ctrl S, e aqui, ó, temos o botãozinho de run, né? Ou seja, para executar. E aqui embaixo, ó, eu já vou executar, tá lá, ó, digite o seu nome. Então, vou digitar aqui, sei lá, Fonseca. Aí dou um Enter, ah lá, Fonseca. Então, eu já imprimi o nome ali, certo? Então, basicamente, é só para isso. E nós temos aqui um outro código, deixa eu ver aqui, tem exemplo do main aqui. Esse main aqui é bem interessante, ó. Esse aqui é um exemplo que a gente está usando a estrutura do if, né? Onde a gente pode testar as estruturas condicionais. Então, aqui eu tenho, ó, nome, vai digitar o nome da pessoa, N1 recebe um valor, N2 também, N3 também. Aqui ele está convertendo para um número inteiro, cada um dos valores do N1, N2 e N3. Tá? Lembro que essa não é a única maneira, temos outras opções. Tá? Então, se média maior igual a 7, o aluno tal teve a média tal e está aprovado. Elif, quer dizer, se, outro se ali, né? Então, elif média maior que 5, o aluno teve, né, tal média e está em impressão. Do contrário, se não for um dos dois, só pode ser que o aluno esteja reprovado. Bacana, tá? Vamos supor que eu queira criar aqui um código bem simples para, por exemplo, testar um determinado número, se ele é maior, se é menor, se é igual, se é diferente, enfim. Vamos pegar aqui um exemplo bem fácil aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, second.py. Pronto. Eu vou pedir, então, para o usuário digitar um número, tá? Então, vamos colocar assim, ó, N1 vai receber, através do método inputs, vamos colocar assim, ó, digite um número, né? Digite um número, espaço, tá? E aí vamos testar, ó, if, se esse número for, sei lá, primeiramente vamos testar se ele é igual, aliás, maior, né? Vamos testar se ele for maior do que, sei lá, 50, 2 pontos. O que vai acontecer? Eu vou colocar um print, ó, eu vou colocar a mensagem, o número é maior que 50. Bacana. Aí, vamos colocar aqui, ó, um elif. Eu vou testar uma outra condição, vão ser 3. Vamos testar agora se ele é menor, tá? Elif. Elif N1, que é o próprio número, né? Agora, se ele for menor que 50, 2 pontos, o que vai acontecer se ele for menor do que 50? Print. Não sei se vocês estão reparando, mas o próprio programa ele já está indentando automaticamente. Né? Isso ajuda bastante, tá? A gente compreender. Então, ele precisa disso. Se você tirar, vai dar erro, tá? Então, print o número. Ó, o número é menor que 50. Ok. O que mais? Else. Do contrário, print. Gente, se o número não é maior nem menor, ele só pode ser igual, tá? Então, o número é igual. Igual a gente coloca assim, é igual 2 vezes, né? É igual a 50. Muito bem. Será que eu vou executar? Só que aqui ele vai dar um erro aqui. Por quê? Aqui, ó, entre aspas. Então, ele vai digitar um texto. Quer ver? Vamos executar? Vamos ver. Vai ter que dar um erro aqui. Vamos lá. Digite um número, sei lá, 80. Olha lá. Ó, erro. Type error, not supported between instances string and int. Ou seja, ele identificou que eu digitei o número inteiro e ele falou, ó, mas eu não posso te ajudar, você vai ter que fazer uma conversão aí. Uma das formas é aqui, ó, eu coloco assim, ó, int de inteiro, né? E aí abro parênteses e fecho lá no final. Aí eu estou falando que o que eu digitar aqui dentro, ó, então vai ser o número inteiro. Vamos salvar, executei, vamos digitar aqui, ó, 80. Clico aqui, vamos digitar 80, vamos ver. Olha lá, um número é maior que 50. Vou executar de novo. Beleza. Vou digitar agora, sei lá, 40. O número é menor que 50. Então, correto, ó. Tá certo. E se eu digitar 50? Vamos ver.
50. Enter. Olha lá. O número é igual a 50. Show de bola. Muito bem. Então está funcionando corretamente. Aí temos outros exemplos aqui, ó, inclusive usando for. O for é a estrutura condicional, né? Olha que bacana isso aqui. Cadê o for? O primeiro exemplo aqui. Tem o while. Tem estrutura do if, não é o caso. 3 aqui, deixa eu ver esse for aqui. Isso aqui é mais interessante. Bom, aqui nós temos a estrutura do for. Ó, eu tenho aqui uma lista, que é uma variável, está recebendo aqui, ó, entre colchetes, logo é uma lista mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. For, para, é a estrutura de repetição, tá? Para o item que contém na lista, ó, a lista, print item, ou seja, então para essa variável item, ela corresponde a cada um desses objetos que eu tenho aqui na minha lista, tá? Em lista, quer dizer, que está naquela lista, ele vai printar, então, aquele item, tá? Quando a gente executa, ó, e aí ele vai imprimir essa lista dos números aqui, ó, lá, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Aqui nesse outro for aqui, ó, nós temos uma lista um pouquinho maior. Eu tenho uma lista aqui de produto, feijão, arroz, aveia, pasta de amendoim, enfim. Para o produto, ou seja, nesse caso vamos considerar cada um desses itens, em lista P, ou seja, que contém nessa variável, que está nessa variável, vai imprimir então o produto. O outro aqui é uma lista de preço. Ó, tem R$10,90, R$23,40, R$3,89, R$17,90. For preço, ó, para preço, então considerando aqui para cada um desses itens que estão nessa lista de preço, que é a minha variável, ele vai imprimir o valor atual mais o próprio valor vezes 0,10%, ou seja, 10%. 0,1 corresponde a 10%, tá? Bom, então vamos executar aqui, vamos ver se vai imprimir essa lista de produtos. Olha lá, feijão, arroz, pasta de amendoim. Olha lá, era R$10,90 o primeiro valor, deixa eu ver aqui. R$10,90 mais no caso 1,90, que é 10%, então vai dar R$11,99, né? O que mais? Olha lá, 25, 3,89 vai dar, com 10% vai dar 4,2 e assim por diante, né? Então tem aí os valores, o exemplo do for. Tem um outro exemplo do for aqui. Isso aqui é uma outra forma que a gente pode trabalhar também com a lista. Então tem aqui, ó, notas. Isso aqui é um objeto, que começou agora não com colchetes, mas sim com as... Isso aqui não é colchete, isso aqui é chaves. Isso, lembrei. Então, chave, tá? Então, ó, aqui a gente considera chave, valor. Chave, valor. Chave, valor. Vocês vão ver muito isso em conceito, né, de orientação objeto. Chave e valor, chave e valor. Isso corresponde a um objeto. Um objeto que possui uma chave e um valor. Chave e valor, tá? Vocês vão trabalhar muito com isso aí, que é o famoso array, tá? Depois vocês vão trabalhar com ele direitinho aí, continuando na linguagem posteriormente. Então, for, chave, ou seja, para cada um, ó, português. Depois vou ter o valor correspondente, in, ou seja, aonde? De notas. E aí vou pegar os itens, ou seja, cada um daqueles itens do meu objeto. Print f, ou seja, vai imprimir a minha função, o valor da chave e o valor do próprio valor da chave, tá? Então, nesse caso, estou colocando entre chaves aqui. Então, dessa forma, ele vai imprimir português e a nota, matemática e a nota, lógica e a nota, e assim por diante. Se eu colocar mais algum item aqui, ó, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, lógica, 2 pontos, sei lá, vamos colocar aqui 10 pontos, olha que maravilha, né? Então, ele vai imprimir aí, aqui está faltando a vírgula na linha anterior, pronto. Então, ó, eu vou executar, vou salvar e vou executar. Olha lá que bonitinho que vai imprimir. Português 7, matemática 9, lógica tal, algoritmo tanto, lógica 10. Pronto. Então, aqui eu estou usando o conceito que vocês vão trabalhar posteriormente, que é a orientação objeto, tá? Então, onde eu tenho o objeto, que representando aqui a chave e o valor. Chave e valor, chave e valor. Tá? O que mais? Temos aqui o uso do range. O range é como se fosse um intervalo, né? Que se a gente imprimir, ó, list
list range 5, ele vai imprimir de 0 até 4, por exemplo. Imprime a list range de 5 até 10, ele vai imprimir 5 até 9, porque é sempre um antes, né? Aqui range, aqui ó, ele gera o início, que é 0, o fim, que é 10, e o passo, ou seja, de 2 em 2, né? Então, quando a gente executa aqui, ó, ele vai gerar esses números, sei lá, 0, 1, 2, 3, 4, é de 5 até 10, ou seja, menor que 10 é o 9, depois 0, 2, 4, 6, 8, né? É uma forma que a gente tem para imprimir o range. E temos a estrutura do while também. O while, ele nesse caso também é um loop, né? Assim como o for, tá? Aqui eu tenho, ó, eu inicializei uma variável chamada i, está recebendo um while. Enquanto essa variável, que é o início, ou o iniciador, ou a variável que está, né, sendo o índice aqui, for menor do que 11, print i, ou seja, vai imprimir. Só que, se você deixar só essa parte de cima aí, ele vai imprimir 1 milhar de vezes. Cuidado com o loop infinito, hein, gente? Cuidado, cuidado. Tá? Então, aqui eu vou pedir aqui, ó, nesse caso, i, quer dizer, eu vou pegar o i, mais o próprio valor que é igual a 1, ou seja, ele vai de 1 em 1, é uma espécie de contador. Uma outra forma que a gente tem para poder representar isso aqui é dessa forma aqui, ó. Deixa eu só tirar o comentário. Ó, o i recebe o valor de i mais 1, e assim que terminou a lista, ele vai imprimir, ó, encerrou a contagem. Não, vamos executar aqui. Olha lá. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e o texto, ó, encerrou a contagem, tá? Agora eu posso também comentar essa linha, ó, isso aqui equivale a isso aqui, é a mesma coisa. Então, em vez de você repetir i é igual a i mais 1, basta colocar i mais igual a 1, tá? É a mesma forma da gente poder trabalhar. Vou comentar essa parte de cima, desse comentário de baixo, vou salvar, vou executar e lá, imprimir da mesma forma, ó, do mesmo jeitinho, sem nenhuma diferença. Tem um outro exemplo de while aqui, contador iniciando em 0, enquanto o contador for menor que 10, ó, print vai imprimir a função, o valor da função. O valor do contador é o contador, ou seja, o valor da própria variável, né? Aqui, ó, o contador está recebendo contador mais 1, ou então poderia colocar contador mais igual a 1, ou seja, ele vai contar de 1 em 1. Nesse caso, ele vai imprimir a lista de 0 até 10, né? Então, vamos só executar aqui. Olha lá. Então, o valor do contador é 0 até o 9. Na verdade, é menor do que 10. É menor. Se a gente colocasse um igual aqui, né? Aí ele já vai contar o 10. Muito bem. Aí, agora sim. Muito bem. Outro exemplo. While 3. O que é isso aqui? Bom, isso aqui é um contador mais igual. Tá. Aqui ele só está imprimindo o conteúdo da função, mais o número do contador lá, mais o texto, né? Olha lá, o fim do while vai executar da mesma forma. Lá. Vai executar, não mudou em nada. O que mais? Isso aqui é usando o break. O break ele força a parada. Assim que aquela condição foi satisfeita, ele para, né? Lá. Para o número, ó, no intervalo 10, né? Lá. Se o número for igual a 5, devemos parar o loop. Lá. Se o número for igual a 5, igual duas vezes, se você colocar só assim igual, eu estou falando que é uma atribuição, o número recebe 5. Mas se eu colocar aqui igual duas vezes, ó, igual duas vezes, estou falando, testando para ver se ele é igual mesmo, se o número digitado é igual a 5. Break, ou seja, faz o loop finalizar. Então, break é para poder parar. Else, do contrário, vai imprimir um número. Né? Então, vamos executar aqui. Olha lá, 0, 1, 2, 3, 4. Por que ele não prosseguiu até o número 10? Porque eu pedi para poder parar, que é o break. Tem o outro também, que é o continue. Ele para, mas ele continua a partir de um determinado valor. Olha só. Para o meu loop, é o número de um range 5, número igual a 3, ó, print, encontrei o número 3. Ele executa o continue pulando para o próximo número, tá? Então, ó, os print número, eu estou abaixo do if. Então, ele vai testar cada um dos números, olha lá. O 0 está abaixo do 3, né? O 1 está abaixo do 3, o 2 também está abaixo do 3. Agora o 4, ó, ele já, né, o 3 ele pulou e aí já foi direto pro 4, né? Tudo bem que essa condição aqui do só abaixo aqui não ficou legal, né? Print do contrário. E a gente podia mudar essa condição aqui. Isso aqui é só para a gente poder testar, né? Para verificar aí como é que fica.
Beleza, minha gente? Aqui eu tenho outros comandos, outros exemplos, mas aqui já são exemplos que eu estava testando. Nós temos uma outra disciplina que eu estava trabalhando com eles, com testes em Python, né? Teste de software, né? Testando para ver se o código está correto, usando aí PyTest, usando Unitest, enfim, são recursos aí bem interessantes, beleza? Bom, gente, então é isso. Acredito que a gente fez uma rápida revisão do conteúdo, né, dos conceitos aí que a gente precisa compreender e entender. Dá uma olhadinha depois nesse vídeo com calma, tá? O material são esses 2 slides que eu mostrei para vocês, que já está lá na plataforma. Qualquer dúvida me procurem, tá? Podem entrar em contato, deixar uma mensagem qualquer e a gente vai se falando. Estudem, tá? Nos vemos aí na quarta-feira que vem, se Deus quiser. Valeu, gente! Uma ótima noite para vocês, um abraço, até mais, com Deus!